Vamos lá. Características básicas da interassistência qualificada. Características básicas da interassistência qualificada. Vamos lá. Óbvio que eu não vou conseguir abordar todos os tópicos, tá? Eu fiz 25. Vou fazer uma síntese de cada tópico, ok? Assistência. Como é que eu vou saber que aquela minha assistência está num bom nível de qualificação? É uma assistência qualificada? Ela é amparada por amparadores técnicos, não por guias amauróticos ou assediadores, certo? É quando você está atuando na condição de mini peça mesmo. Ampla. Ela é universalista, indiscriminatória, visa o bem comum. Ela é aberta, é aquilo que a gente estava falando. Ela não é assim, ó. Não, a minha assistência é só para esse grupo, só para essa pessoa. Não é assim. Tem que ver todo o contexto. O abertismo, gente, é muito, muito importante na assistência. Depois eu acho que eu vou estar falando mais sobre isso em algum lugar. Antipato colateral. Isso eu abordo bastante no meu livro, que são os efeitos colaterais. Né? Então, patocolateralidade, ou seja, os efeitos colaterais patológicos. Não adianta eu ver só o que eu estou objetivando, certo? Eu quero fazer um furo naquela parede. Esse é o meu objetivo. Então eu vou lá e faço um furo naquela parede. Só que não adianta eu só olhar que eu estou fazendo furo. No meio daquela parede está passando encanamento, eletricidade, tem ali a base da parte de cima, eu posso gerar um acidente. Não dá, eu tenho que ter a cosmovisão. Então, essa é a essência de uma assistência qualificada, eficaz. Ela tem o mínimo possível de efeitos colaterais nocivos, negativos, patológicos. Autêntica. Ela é uma assistência de boa intenção, de boa vontade, movida pelo livre-arbítrio sincero. Porque às vezes a gente está fazendo uma tarefa assistencial tal porque alguém disse. Porque a gente, né, você é aceito pelo grupo se eu fizer isso. Não é ainda uma coisa autêntica. Ok, faz, vale a pena. Mas ela não é um nível de qualificação top. Recomendo, né, aproveitando o livro do professor Tony Muscop, Autenticidade Consciencial. A assistência qualificada ela é autocrítica. Ou seja, a pessoa está permanentemente questionando os seus métodos, questionando a sua intervenção. E ela faz uma análise. Ela vai fazer, tipo, o psicólogo, ele faz a supervisão, ele tem acompanhamento, ele vai fazer uma análise. Puxa, aquela palavra que eu usei, aquela insight, será que foi melhor e tal, uma melhor abordagem? Porque a gente está sempre, a gente erra o tempo todo. Né? A gente tem que tirar essa idealização, essa fantasia de que a gente é, porque eu sou intermissivista, ou porque eu sou inversor, ou porque eu sou reciclante. A gente tem aquela imagem idealizada. Tem que tirar isso da cabeça. Nós erramos o tempo todo, acertamos, erramos, caímos, levantamos, fracassamos, temos êxito. Então, a autocrítica da assistência é muito importante para a gente qualificar. Isso aí em qualquer área da vida. Cosmoempática, aí é um neologismo que eu trago. No meu livro eu falo dele rapidamente, por cima, mas esse aqui é uma palavra muito importante, cosmoempática. O que falta? Veja bem, pergunta cretina. Das coisas que mais nos traços faltantes ou qualidades de um ditador ou de um genocida. Falta cosmoempatia para esse cara. Por quê? Não, mas ele não. Alguém pode chegar e dizer, não, mas ele não tem empatia. Não, às vezes ele tem, sabia? Às vezes ele tem empatia com o cachorrinho que ele tem. Ele tem empatia, às vezes, com o avô, o sobrinho. Ele tem empatia. Mas é por A, por B, por C. Ele não tem a cosmoempatia. Ele não consegue se colocar no lugar da humanidade, do planeta, dos outros, do bem comum. Ele não tem isso. É isso que eu chamo de cosmoempatia. Por isso que isso aqui é o nível policármico. É quando a gente já tem uma empatia já cósmica. Cara, eu não sou desses da coisa da megalomania. Mas aqui, a humanidade, a para-humanidade, o máximo de nível de pessoas possíveis. Sabe aquela história as asas da borboleta aqui reverberam lá do outro lado do mundo. Cosmoempatia. Isso tem a ver com universalismo. Mas principalmente com o maximecanismo multidimensional interassistencial. Vocês estão entendendo o nível? Isso é a cosmoempatia. A gente tem que caminhar para isso, desenvolver isso. Isso é a policarmalidade. Certo?
Cosmoética, óbvio, né? A cosmoética é a base de qualificação de qualquer coisa da consciência. Respeito ao arbítrio e ao nível evolutivo das consciências. Claro que a cosmoética da ciência é muito mais do que isso, e muito mais, mas principalmente isso. O respeito ao nível evolutivo do outro, para evitar o estupro evolutivo. Cosmovisiológica, visão de conjunto, de profundidade, de consequências. Essa questão da cosmovisão é essencial, é top. Hoje mesmo estava tendo um debate com o Leonardo Silva, meu amigo, sobre isso. A cosmovisão ele tem sutilezas, complexidades que a gente às vezes não... Por exemplo, quer ver uma coisa? Ó? Dar o máximo de si, dar o melhor de si, são muito diferentes. Muito diferentes. Eu vou dar o meu máximo. Por que dar o meu máximo? Às vezes não precisa, às vezes o melhor não é você dar o seu máximo. Porque se você der o seu máximo, você vai acabar atropelando alguma coisa. Você vai pode fazer um estupro evolutivo, pode tirar o espaço de outra pessoa, pode estar cotovelando outra. Não, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor o que é? Eu vou colocar o meu discernimento, todo o meu discernimento a meu favor. É sutil, mas é diferente. E aí entra a cosmovisão. A pessoa que tem mais cosmovisão, ela consegue ver isso. O melhor, ao invés de dar um máximo. Duradoura. Então, a ciência qualificada, ela tem efeitos mais duradouros. Ah, mas uma assistência circunstancial momentânea não pode ser qualificada? Pode, claro que pode. Mas veja, né, a TARES, o que avisa? A TARES visa algo mais duradouro. Né? A TACOM, água com açúcar, aquela coisa do momento, dá uma emoção na pessoa naquele momento. E aí, né, passa lá 30 minutos, aquilo lá evaporou, não acrescentou nada na cognição do teu assistido. A TARES acrescenta. E se acrescentou a neossinapse, pronto, aquilo ali a pessoa vai ser duradoura. Eficiente, né? Estou aqui no número 10. Eficaz quanto aos meios e objetivos cosmoéticos propostos. Aí sim, aquilo que eu falei de tu alcançar o objetivo. Tem um objetivo com a tua assistência. Então, a assistência qualificada, ela alcança o objetivo dela. Experimentadora, incentiva e reforça a experiência pessoal do assistido. Isso é a base de uma assistência qualificada. Ela incentiva a experimentação. Então, por exemplo, aqui falando da qualificação assistencial, cada um de vocês está seguindo a sua trajetória, o seu caminho evolutivo. Todo mundo vai virar serenão um dia. Né, a gente parte dessa premissa dentro da Conscienciologia. Teoria do Homo sapiens sereníssimo. Então, veja, você vai ter, querendo ou não, você vai ter que desenvolver as suas próprias técnicas, seu próprio caminho de qualificação da tua assistencialidade através das suas experiências. Você vai ter que fazer o tentativa e erro. Vou tentar isso, vou tentar aquilo e tal, vou tentar fazer essa assistência, vou tentar fazer aquela outra, tentar melhorar nisso. E aí você vai fazer a sua experiência. Assim como eu estou fazendo a minha, e fiz o meu livro. Ela é frequente, qualificação, outra característica, ela é frequente, ela não é esporádica. Ah, não, eu faço assistência só a cada 3 meses. Não é assim. Ela é incorporada aos hábitos pessoais, se torna com o tempo uma segunda natureza. Fica mais espontânea. Você às vezes nem pensa no sentido assim, não, agora eu vou fazer uma assistência porque a ProEx, ela pede que eu faça uma assistência, que eu tenho que chegar. Não, nem vai pensar isso, uma coisa espontânea. Eu vou dar um exemplo, tá? Mês passado eu estava no centro e passei em frente a um estabelecimento de uma pessoa que trabalha lá, que é um conhecido meu. Fazia bastante tempo que eu não via. Eu não tinha nenhuma razão para conversar com ele. Não tinha nem motivo. Mas eu falei, não, eu estou me sentindo bem, estou positivo, eu vou ali, vou cumprimentar ele, vou dar minha contribuição de energia para o estabelecimento profissional dele, para ele. Fui lá, fiz uma assistência. Então, isso é importante a gente ver. Qual é a frequência dos atos de assistência que você faz? Proposital, voluntariamente, consciente. Dentro do seu fôlego, né? Dentro do seu fôlego, para não se estourar. Aí aqui entra outro neologismo. Óbvio que eu sempre tenho meus neologismos. Ela é frontopensêmica. Neologismo em primeira mão. Quer dizer, eu acho... A Conscienciologia tem tantos conceitos, a enciclopédia tem tanta publicação, que eu não duvido que, de repente, alguém já tenha mencionado isso. Mas, vamos lá. O que eu penso que é isso? Fronto, frente. Não é frontochakra. É fronto. Fronto é frente.
frontopensênica, olhando para frente. Então, assistência qualificada, movida pela perseverança e promotora do otimismo. 700 experimentos tem várias passagens que o professor Valdo fala que uma das características do autoassédio, uma das bases da interassedialidade é o pessimismo, o derrotismo, a negatividade da pessoa que fica parada no tempo. Então, a gente tem que olhar para frente, botar energia para as coisas melhorarem, porque o nosso destino de todos nós virá serenão, parte dessa tese. Então, frontopensênica. A pessoa, por exemplo, que está, às vezes, na depressão, desenvolver a frontopensenidade é o caminho perfeito para ela. Olhar mais para frente, aquilo que ela pode fazer, as iniciativas, os projetos, ao invés de ficar se lamentando e remoendo coisas que não deram certo. O outro neologismo, holoempática. O que é a holoempatia? O que é a holoempatia? Eu coloco 3 conceitos. A ortoempatia, a holoempatia e a cosmoempatia. A cosmoempatia a gente já conversou ali rapidamente. A holoempatia é o seguinte, é muito simples. Eu vou ter empatia com o outro. Então, como é que as pessoas falam? Empatia, você vai sentir o que o outro sente e tal. Veja bem, o outro ser é um ser holossomático, é um ser multidimensional, é um ser multiexistencial. Então, a minha empatia tem que ser holo. Ela não tem que ser focada só no soma. Então, eu tenho que ter uma holoempatia para eu chegar na ortoempatia. Se eu ver só a necessidade da pessoa, o que ela está sentindo ali naquele momento imediato, eu vou me... posso até ajudar, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma cosmovisão que ali é uma consciência inteira. Se eu ter essa holoempatia, eu vou ter mais subsídios para poder ajudá-la de uma maneira mais eficaz. Para poder me colocar no lugar dela de uma maneira mais inteligente, mais eficaz. Então, quando a gente vai sentir, por exemplo, holoempatia, né? Não é só sentir o que o outro está sentindo. É tentar também entender a situação do ponto de vista dele. Empatia cognitiva. Empatia afetiva. Empatia energética. Vou lá fazer lá um acoplamento, uma assimilação, ver como é que está a energia dessa pessoa, ter uma ideia. Porque você sabe, né? No acoplamento, ali na assimilação, às vezes você vai sentir uma dor que é a dor do outro. Puxa, olha, ele já chutou o balde da empatia. Essa empatia, então, o pessoal está falando de empatia indo muito básico, digamos assim, na SOCIM, na ciência convencional. Aqui a gente está estudando a holoempatia. Aí vamos lá, qualificação assistencial. Ela é intercooperativa. É aquilo que eu falei, é mini peça. Essa coisa de querer achar que você é a maxi peça. Não, você é a mini peça. Porque às vezes a gente tem um desempenho, falei meio grosso agora, né? De vez em quando incorporo o gauchão aqui, o gauchesco. Às vezes a gente se empolga com uma coisa ou outra, a gente está numa fase da nossa vida mais empolgada, e a gente começa a achar que a gente não é mais a mini peça, que a gente é a maxi peça. E que tudo é a gente e tal, tudo gira em torno. Não, intercooperativa, tem gente nos ajudando. Olha aqui, primeiro, estou fazendo essa apresentação. Eu poderia chegar e dizer assim, estou lá apresentando o Calepino. Uhul! Não, veja bem, o César vem de um longo trabalho para estruturar, apresentando, fazendo crescer o Calepino. A Andréia nos bastidores, o Emerson nas câmeras, aí tem o João na voz, os voluntários que estão contribuindo, os amparadores. Gente, nunca é sozinho, é sempre intercooperativo. Amanhã é o contrário, amanhã está outra pessoa aqui falando algo e eu estou lá ajudando de uma outra forma. É assim, é a dança das cadeiras. Então, a assistência qualificada, o assistente, ele tem essa consciência, essa noção que ele é uma mini peça e que ele trabalha em conjunto, em equipe, certo? Libertária, item 16, ela é libertária, é aquilo que a gente estava falando antes. A assistência qualificada, ela, o máximo que ela puder dar autonomia para o assistido, é o top, é o top. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Tem um projeto que está sendo feito por uma equipe para fazer um livro de técnicas da Conscienciologia, uma compilação das técnicas que já foram publicadas na Conscienciologia. É um trabalho difícil, complicado, mas é um baita de um livro. E vou dizer para vocês, minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar. Para mim,
vai ser, né, assim que concretizado, que publicado, vai ser o livro mais tarístico de todos que teve na Conscienciologia. Porque ele está dando as técnicas para o mundo, para o cosmos. Estou te ensinando como que você faz, certo? Eu estou ensinando como, estou te dando, então assim, não é ensinar a pescar. É muito mais do que ensinar a pescar. Quando tu ensina, quando através da TARES, tu ensina uma técnica, estão me zoando aqui, ó. Quando você ensina uma técnica que vai dar autonomia para a pessoa, para a evolução dela, tu vai libertar ela, tu vai ensinar o processo, tu está ensinando para ela, tu vai dar autonomia para ela procurar o alimento que ela quiser. Não é só ensinar a pescar, ela vai poder procurar outras formas de alimento, não é só pescando. Então, a técnica, ensinar as técnicas, isso é TARES, entende? Então, a qualificação assistencial, quanto mais libertária ela é para o assistido, para você também, claro, melhor. Para todos os envolvidos, promove a autonomia. Vamos lá, só ver aqui rapidamente. Então, aqui, menos apologia, empatia. Acoplamentos de energia. Foi dar o X. Professor, uma situação de desastre, uma pessoa pode ter perdido tudo do dia para a noite. Como você abordaria essa pessoa dizendo bola para frente, começa tudo de novo. O que é perder tudo? Ela perdeu a capacidade dela de raciocinar, de trabalhar, ela perdeu todas as pessoas, não conhece mais, não tem mais ninguém no mundo. Não, vamos lá, vamos levantar. O maior assédio que tem é a pessoa ficar apegada àquilo que já não existe mais, àquilo que passou, entendeu? Vamos olhar para frente, cada novo dia, vamos reconstruir. A gente está sempre se reconstruindo. Evoluir é um terminar e recomeçar o tempo todo. Construir, desconstruir, reconstruir o tempo todo. Olhar para frente, vamos para frente. Pronto, passou. Imagina que você está numa outra vida. Imagina que aquela vida que você perdeu, lá que você perdeu tudo, é de outra vida. Você começou uma outra vida agora. Vamos lá. Você vai recomeçar com mais inteligência, com mais discernimento e com uma noção melhor do que é prioritário. Marili, França, boa tarde, olha que chique, hein? Então vamos lá. 6h30, vou ter que correr. Realmente não vai dar tempo de abordar tudo, que eu já desconfiava porque eu falo demais. Assistência qualificada é mental somática. Quanto mais mental somática, melhor. Isso significa que não faço assistência afetiva? Não, faz sim. Assistência com energia, com afeto, com material. Mas veja, esse é o top. É o ideal da verdade relativa de ponta. Mental somática. Prima pela conexão com o mental soma do assistido. É aquilo que a gente estava falando, a TARES. Ensinar é promover a autonomia. Ajudar as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Aí vem modesta. Isso tem a ver com aquilo que eu falei do mini peça. Praticada com profunda consciência das próprias limitações. Então o cara, né, a pessoa não fica com o rei na barriga. Certo? Não fica o rei na barriga. Se achar o bambambam, porque está numa posição ou numa função diferenciada de assistência, a pessoa certa. Não, ela não pode perder nunca a modéstia dela. Assistência qualificada, ela não perde a modéstia. Mas não é porque ela é bonitinha ser modesta. Não, é por causa que é realista. Profunda consciência das próprias limitações. Aí tem multifrentista, que seja, você faz assistência nas várias frentes possíveis, você não fica só numa coisa, só numa coisa. Então, você vai trabalhar na medida possível com energia, com escrita, com lá atendendo as pessoas, enfim, nas possibilidades da sua própria vida, do seu próprio contexto. Ortoempática, como eu já falei, atendimento eficaz às necessidades reais do assistido. Agora aqui entra um ponto, gente, que é muito importante. Quando a gente fala muito na Conscienciologia em fazer atares, nós temos que fazer atares, o que a gente desenvolve? A oratória. Certo? E a gente fica deficiente no quê? Na escutatória. Isso já foi tema do Círculo Mental Somático, tema de debate. A gente fica aquele foco, não, eu tenho que fazer atalho, eu tenho que fazer atalho. E aí a gente perde o foco da escutatória. A gente fica bom na oratória e fica ruim na escutatória. Agora, como que a gente vai ter empatia, saber o que a pessoa precisa, o contexto dela, se a gente não escuta ela? Se a gente não, né, não tem o mínimo de entendimento, de observação, de heteropercepção do contexto dela. Então, veja, a ortoempatia, ela começa pela escutatória.
E aí vem a sensibilidade, né? Sensibilidade de ver o contexto, o momento, a situação. Sem ortoempatia. Moderação naquilo que você vai dar, não é, como o professor Waldo falava, Atares não é um tacar na cabeça das pessoas. E veja bem, eu estou falando isso, coisas que, do meu ponto de vista, todos nós temos que nos aperfeiçoar. Eu também. Por que eu estou estudando isso? Para eu me aperfeiçoar nisso também. Adequação, a dosimetria da tua assistência. Se tu não tem a ortoempatia, tu não consegue fazer a dosimetria da tua assistência. Aí você vai entrar naquela de dar o máximo de si e não o melhor de si. Pacífica, profunda aceitação das realidades conscienciais dos assistidos. É isso, eu estou no certo, né? Pacifica, não é belicista, não é beligerante, não é impositiva. Isso a gente já, né, a gente sabe. Ela é parapsíquica, o melhor que a gente puder colocar de parapsiquismo. Cada um no seu nível, mas a gente se esforçando. Ó, consciente, atenta e atuante na multidimensionalidade. Renovadora, estimula mudanças efetivas, duradouras, criativas, evolutivas. Porque veja bem, pessoal, aí entra a questão da impacto-terapia. Tem uma frase que eu coloquei no meu livro que é assim, ó, a consciência não, o conteúdo da consciência, mais ou menos assim, o conteúdo da consciência não vai mudar se a gente ficar só alisando a sua superfície. Então, às vezes, é inevitável, é necessário você ir mais profundo na TARES, na assistência. Aí entra impacto-terapia, entra aquela assistência, só que ela, claro, ela é feita de uma maneira racional, qualificada, cosmoética. Então, assistência, quanto mais qualificada ela é, maior a renovação que ela proporciona para os envolvidos. Sábia, ela é sábia, fundamentada por lógica, conhecimento, experiência e discernimento. Como que você vai qualificar a sua assistencialidade se você não estuda? Se você não amplia o seu mental soma, a sua cognição? Não tem lógica, a tua assistência vai chegar num nível que ela vai ser muito empírica, e ela vai chegar, ela vai parar. Ela vai parar. Como que a gente vai chegar, por exemplo, né, pegando como parâmetro um nível de um serenão? Imagina o que é o mental soma de um serenão. A capacidade dele cognitiva, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de conhecer a natureza humana, a natureza da vida intrafísica, da vida multidimensional. É muita experiência, mas é muito estudo também. E o último, que também é da questão aqui da parte mais neologista do livro, que é a semi-anonimato. Nós não temos o anonimato do serenão. A gente não é serenão, quer dizer, pode até ser que tenha alguém ali, não sei. Mas, porém, nós já podemos caminhar para um semi-anonimato, e já caminhamos, já estamos nesse semi-anonimato, vários.